estamos nesse segundo sábado. Então queremos saudar a todos vocês, uma chuva muito forte aqui em Campo Grande. Mas vamos agradecer, muitas vezes na nossa tradição nós falamos que a chuva é bênção de Deus, né? Então que ela venha mansa, que ela possa nos ajudar exatamente, porque se Deus está presente, se Deus está na nossa vida, nós temos muito mais confiança. Então o programa Respostas está aqui novamente com você e nós queremos saudar você onde você se encontra nesse momento. Pedir que Deus esteja presente na vida de cada um de nós, exatamente por conta da nossa fé. É a nossa fé que nos dá um olhar novo, uma esperança nova. Então, bom fim de semana, um sábado e um domingo abençoado para você e para a sua vida. Então, nós queremos então fazer este momento, este encontro com a nossa fé. Exatamente. Cada um de nós, nas escolhas que vai fazendo na vida, a gente se pergunta, e agora? O que Jesus faria por mim aqui nesse momento? O que Jesus faria? O que Jesus diria? Exatamente, esse programa tenta nos colocar em sintonia com as fontes puras da nossa fé, exatamente para nos ajudarmos a ser cristãos. E o que significa ser cristão? Ser um seguidor de Cristo. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, tratar as pessoas como Jesus trata. Então, exatamente por isso que nós nos colocamos nesta perspectiva de perguntar para a palavra de Deus, de perguntar para a tradição da nossa fé, a tradição apostólica, onde nós encontramos o núcleo, o depósito da nossa fé, aquilo que nos ilumina no nosso caminho. Bem lembrando que daqui a pouquinho nós vamos para o bloco das respostas. Por isso, desde agora, eu já convido você a ir preparando aí a sua perguntinha. Através do número 3349-1015, você vai poder participar. Então, nós queremos agora entrar em contato com o texto da tradição, um texto, e nós vamos continuar, não sei se você se recorda no programa passado, nós tratamos um texto do Concílio Vaticano II, um documento muito importante, Constituição Dogmática Dei Verbum. E nós vamos continuar esse percurso, porque aos poucos nós vamos entendendo aquilo que nós precisamos fundamentar quando nós falamos de revelação, por exemplo. O que significa revelação? Quando é que nós dizemos algo foi revelado? Significa exatamente que nós atribuímos a Deus a fonte desse conhecimento, a fonte dessa revelação. Por isso, atenção a este texto, porque continuando na Dei Verbum, agora nós vamos para o número 3 deste mesmo documento, que traz para nós um texto muito importante que vai falar que Deus preparou a revelação evangélica. Até chegar a Cristo, nós temos séculos de história onde Deus vai se revelando. Então, o texto que nós vamos ouvir agora da tradição presente na Dei Verbum fala exatamente sobre esta pedagogia divina que vai agindo na história até chegar ao evento Cristo, ao Evangelho. Então, escutemos com atenção este texto da Dei Verbum. Preparação da revelação evangélica. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim, preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Você acabou de ler, nesse momento, um texto da Dei Verbum número 3. Não sei se você percebeu que nesse texto nós estamos falando exatamente de o modo como Deus escolhe para revelar a sua
palavra, revelar a sua divina vontade e, sobretudo, revelar a si mesmo. Não sei se vocês se recordam que realmente no primeiro programa, o texto do número 2 da Dei Verbo, nós falamos e refletimos sobre a natureza desta revelação. Deus se revela, significa que Deus se dá a conhecer. Qual que é o conteúdo dessa revelação? Por exemplo, para ajudar a gente a perceber isso, quando é que a gente escuta? Quando a gente escuta na Santa Missa, palavra do Senhor ou palavra de Deus, como é que a igreja pode dizer que ali é palavra de Deus e não é palavra humana? Exatamente. O processo, inclusive, de escolha dos livros sagrados, vocês sabem que existiam inúmeros outros livros. Aliás, um número, inclusive, muito maior do que aqueles que contêm a Sagrada Escritura. Mas por que não foram inseridos dentro da Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura que eu e você lemos e que acreditamos que é palavra de Deus. Exatamente por isso. Quando a igreja reconhece o caráter de revelação destes textos, ela diz, sim, isto é palavra de Deus. Exatamente, aqui temos o reconhecimento de uma revelação. Exatamente por conta desta revelação que nós entramos em contato com o mistério de Deus. Temos acesso a esse mistério, por quê? Exatamente porque Deus mesmo abre a intimidade do seu coração, a intimidade do núcleo da Santíssima Trindade, que vive eternamente, a eterna relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dá a se conhecer, porque esta revelação, ela acontece, na verdade, como autorrevelação. Deus não revela coisas externas a si mesmo, mas ao revelar, ele revela a si mesmo. Junto com o mistério da revelação do núcleo, daquilo que Deus é em si mesmo, nós temos também a revelação do seu projeto. E esse projeto, o que a gente percebe desde o início da salvação? A gente percebe que esse é um projeto de salvação. Deus não vem ao mundo, Deus não se revela para condenar. Mas dizia o número 2 da Dei Verbo ainda, do programa passado, qual é o motivo pelo qual Deus se revela? Para chamar a comunhão consigo toda a humanidade. Deus quer fazer comunhão conosco. Deus quer se dirigir a cada um de nós. E essa comunhão significa exatamente uma comunhão de fé, uma comunhão de amor. Por isso que a fé é necessária para nós amarmos Deus. Por quê? Porque a fé é a dinâmica que abre dentro do coração da gente a resposta à revelação. Vejam que bonito, né? A fé é o que é? É uma resposta. O ser humano é capaz de responder a essa divina revelação. Aliás, o catecismo da nossa fé, da nossa igreja, que faz uma síntese assim daqueles elementos constitutivos fundamentais da nossa fé, começa dizendo exatamente isso. O ser humano, a pessoa humana é capaz de Deus. É capaz de acolher uma revelação. Apesar de todos os limites da comunicação, os limites da nossa racionalidade, Deus nos permite, por uma ação da sua graça, sermos capazes de sermos receptores desta revelação. E o que acontece na contrapartida da nossa ação ao receber a revelação de Deus? A fé. A fé é exatamente esta resposta que nós damos, a este Deus. Então, todo o objetivo, a gente viu ali no número 2 da Dei Verbo, o objetivo da revelação, Deus quer nos atrair para si. Quer dar a conhecer-se, quer dar a conhecer o seu plano. E o seu plano o que é? Qual que é o plano de Deus? Deus não esconde seu plano. Deus nos ama e Deus não desiste de nós. Agora nós passamos exatamente para o número 3 da Dei Verbum, que Dei Verbum traduzindo do latim, Dei Verbum é um termo latim, e traduzindo palavra de Deus. Então toda vez que vocês me ouvirem falar Dei Verbum, nós estamos falando palavra de Deus. A gente percebe que exatamente porque quer atrair para si a humanidade, para um projeto de salvação, exatamente que Deus preparou pedagogicamente. Nós podemos dizer assim, que Deus tem uma pedagogia. Assim como um pai e uma mãe têm uma pedagogia para ensinar seus filhos, Deus tem uma pedagogia para ir se revelando. E como começou a revelação? Segundo o próprio número 2 da Dei Verbo, tem uma coisa muito interessante. A própria criação dá um testemunho de Deus. Sabe quando você olha a criação, você olha um pôr do sol, ou você chega, eu não sei vocês, mas eu quando cheguei pela primeira vez diante do mar,
Eu tive uma experiência mística, que eu posso dizer assim, aquela imensidão, né? Eu cheguei a arrepiar exatamente porque olhando a criação a gente intui a existência de uma mente, de uma sabedoria gigantesca, né? De um grande mistério que está por detrás de tudo isso. É quando você vê uma obra de um pintor ou uma escultura. Toda a obra de um artista, de certa forma, revela algo do seu autor. Exatamente isso acontece também na criação. Mas vejam, esta é chamada, nós podemos assim dizer, uma revelação natural. Olhando para o mundo criado, nós percebemos as pegadas de Deus, as digitais do Criador. Mas atenção, este nível de revelação é um nível bastante pequeno, digamos assim, de compreensão. Aí nós precisamos passar para um segundo. Deus, para revelar em profundidade o mistério do seu ser, nós falamos de uma revelação sobrenatural. É o termo que a Dei Verbum usa. Revelação sobrenatural. Aí começa a revelação bíblica. O que narra a Bíblia? A Bíblia narra a história de um Deus com seu povo. E ali nós vamos percebendo que a revelação vai acontecendo didaticamente, pedagogicamente. E quando começou a revelação? Esta revelação começou lá no início, já com a criação e depois com os nossos pais na fé. Quando a gente fala de pai na fé, de quem que nós estamos falando? A revelação, ela atinge a plenitude no Evangelho, mas tem toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento. Aliás, existe uma discussão na igreja no início, né? Nós vamos acolher o Antigo Testamento, o livro dos judeus, dos hebreus, como palavra de Deus? Decisão da igreja final, sim, são livros inspirados, porque Deus falou desde Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ali começou a aventura de Deus com a humanidade. E o que aconteceu? Essas tradições orais desta relação de Deus para com seu povo vai sendo aos poucos compiladas, vão sendo escritas pelos autores sagrados, que não são anjos, né? A revelação dos muçulmanos, por exemplo, eles acreditam que foram anjos que escreveram o texto sagrado do Alcorão. Nós não acreditamos que sejam anjos, mas são homens que fazem parte da comunidade, que fazem parte do povo e que aos poucos vão colocando por escrito esta mesma revelação. Então, o que acontece lá no início? Acontece a revelação a Abraão, os patriarcas. Abraão é chamado nosso pai na fé. E com o passar do tempo acontece a queda, o pecado. Surgindo o pecado, a reação de Deus é surpreendente. Deus não abandona a história da humanidade porque encontra uma barreira. Deus não se deixou vencer pela barreira do pecado. Mas Deus se coloca, continua na sua perspectiva, porque eu sempre gosto de dizer, gente, Deus não sabe não amar. Deus não sabe não amar. Essa é a sua fraqueza, né? Que é, na verdade, a sua onipotência, a sua força. Deus não sabe não amar. Não desistiu do ser humano depois do pecado. E o que Deus faz lá na antiga aliança, ainda como preparação para chegar até no Evangelho, para chegar até em Cristo? Faz uma promessa de salvação. Incute esperança no povo. E aí vai aparecendo na revelação do Antigo Testamento já a preparação para a revelação plena no Novo Testamento com Cristo. Fala-se de um Messias. Fala de um Deus que salva, de um Deus que vai se fazer presente na história do seu povo e vem para resgatar a humanidade. Por isso que a história da revelação de Deus, quando encontra o pecado, quando encontra a distância do homem em relação a ele, se torna história de salvação. Se torna uma história de salvação. É isso que acontece nessa preparação da antiga aliança até chegarmos ao Evangelho de Cristo. E agora, depois de meditarmos sobre esse texto da Dei Verbum, eu convido você a colocar-se numa atitude de oração. Nessa atitude de oração, nós queremos nos colocar na presença de Deus, agradecendo pelo seu imenso amor. A nossa grandeza nasce exatamente deste desejo que Deus tem de se comunicar, de fazer comunhão conosco. Então, Senhor, nosso Deus, fonte da vida, fonte da criação, criador de todas as coisas e salvador da nossa vida, pedimos que a sua salvação continue agindo em nós.
Que todos os fatos da nossa vida sejam lidos como sinais para nos levarmos ao seu Filho. Que toda a revelação, que todos os fatos também da nossa vida sejam lidos à luz da fé, para que possamos encontrar seu Filho Jesus e nele a plenitude da revelação desse Deus, desse amor que o Senhor tem por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, agora nós vamos dar um tempo para o nosso próximo bloco e eu gostaria de avisar e convidar você, por favor, vai preparando aí as suas perguntas, que nós com muita alegria queremos responder para você. Então liga aí pra gente, 3349-1015. Então já nós voltamos exatamente na sequência com este segundo bloco do programa Respostas. Não saia daí, aguardamos você, já nós voltamos.